Você já ouviu falar da incrível jornada de um jovem que passou de escravo a um dos homens mais poderosos do Egito? Prepare-se para mergulhar em uma história repleta de sonhos, traição, superação e, acima de tudo, muita fé. Essa é a história de José, um exemplo atemporal de resiliência e propósito. Vamos explorar juntos cada detalhe dessa história fascinante, cheia de reviravoltas e lições poderosas. Fique até o final, porque você vai se surpreender com cada momento dessa jornada impressionante. José era o filho favorito de Jacó, também conhecido como Israel. Entre os 12 filhos, ele se destacava não apenas por seu caráter, mas também porque seu pai o amava profundamente. Esse favoritismo era visível para todos, especialmente por causa de um presente que ele recebeu: um manto de muitas cores. Esse manto era mais do que uma roupa. Ele simbolizava o amor especial de Jacó por José. Curiosidade: naquela época, um manto colorido era algo extremamente raro e valioso, pois as tinturas eram caras e difíceis de produzir. Isso tornava o presente ainda mais significativo. Os sonhos de José. José tinha sonhos incomuns que ele acreditava serem mensagens de Deus. Em um deles, ele contou aos irmãos: "Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os seus feixes se curvavam diante do meu." Esse sonho gerou indignação, mas José não parou por aí. Em outro sonho, ele disse: "Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Na cultura da época, os sonhos eram considerados formas de comunicação divina. A coragem de José em compartilhar esses sonhos mostra sua confiança em Deus, mesmo sabendo que isso poderia gerar conflitos. A traição dos irmãos. Os sonhos de José foram a gota d'água para seus irmãos, que já estavam tomados pela inveja. Um dia, enquanto pastoreavam as ovelhas longe de casa, decidiram se livrar de José. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas Reuben, o mais velho, sugeriu jogá-lo em um poço vazio, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Contudo, enquanto Reuben estava ausente, os outros irmãos venderam José a mercadores ismaelitas que passavam por ali. Os 20 siclos de prata recebidos pela venda de José eram equivalentes ao preço de um escravo comum. Esse valor mostra o desprezo que os irmãos tinham por ele naquele momento. José na casa de Potifar. Levado ao Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Apesar das adversidades, José manteve sua integridade e, com sua honestidade e habilidade, ganhou a confiança de Potifar. Ele foi colocado como administrador de toda a sua casa, cuidando de cada detalhe com excelência. O Egito daquela época era uma civilização avançada, com estruturas administrativas bem desenvolvidas. A ascensão de José nessa hierarquia demonstra sua competência extraordinária. A prisão e os sonhos interpretados. José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e preso. Na prisão, ele continuou a se destacar, sendo colocado como responsável pelos outros prisioneiros. Lá, ele interpretou os sonhos de 2 serviçais do faraó, o copeiro e o padeiro. Para o copeiro, José previu a restauração ao cargo. Para o padeiro, anunciou a condenação. Os sonhos eram tão precisos que fortaleceram a reputação de José como um homem guiado por Deus. Isso abriu caminho para sua futura redenção. A ascensão de José. 2 anos depois, Faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro lembrou-se de José e foi chamado. José explicou que os sonhos previam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Ele aconselhou Faraó a nomear alguém para administrar os recursos durante os anos de fartura, e Faraó escolheu o próprio José. A promoção de José foi instantânea. Ele passou de prisioneiro a governador do Egito.
um cargo de imensa responsabilidade. O reencontro com os irmãos. Durante os anos de fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Sem reconhecê-lo, eles se curvaram diante dele, cumprindo os sonhos de sua juventude. José testou o caráter deles antes de revelar sua identidade. José quis saber se seus irmãos haviam mudado e estavam arrependidos pelo que fizeram. O grande perdão. Depois de muitas idas e vindas, José não conseguiu conter sua emoção e revelou sua verdadeira identidade aos irmãos. Ele disse: "Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Não tenham medo, nem se sintam culpados, pois foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar vidas." José os perdoou completamente e os abraçou. Esse momento é uma das demonstrações mais poderosas de perdão na história, mostrando a força do amor e da reconciliação. José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família para viverem no Egito. Quando Jacó viu José novamente, depois de tantos anos, a emoção foi indescritível. Eles se abraçaram e Jacó declarou que poderia morrer em paz, pois havia visto seu filho novamente. Jacó e sua família foram acolhidos na terra de Gósen, uma das melhores regiões do Egito, mostrando o favor que José tinha conquistado. O legado de José. José viveu muitos anos no Egito, sempre fiel a Deus e ao propósito que lhe foi dado. Ele garantiu que sua família prosperasse e deixasse um legado de fé e perseverança. Antes de morrer, José fez seus descendentes prometerem levar seus ossos de volta à terra prometida, cumprindo a aliança feita por Deus com seus antepassados. José viveu até os 110 anos, uma idade considerada perfeita pelos egípcios, simbolizando uma vida plena e abençoada. Gostou dessa história incrível de fé e superação? Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Compartilhe com seus amigos e inspire mais pessoas com essa mensagem poderosa. E confira os links na descrição para mais conteúdos especiais.